Olá, segunda série, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 3. Abram por gentileza a apostila de vocês na página 20, página em que vocês encontram o conteúdo que será abordado na nossa videoaula, tá? Hoje nós vamos estudar os sujeitos, tipos de sujeito e algumas regrinhas de concordância. Bem, o sujeito é aquele termo da oração que estabelece com o verbo uma relação de concordância, tá? No caso dos verbos de ação, o sujeito pode ser também definido como aquele que pratica a ação expressa pelo verbo ou que sofre, né? Pratica ou sofre a ação expressa pelo verbo, tá? Em algumas sentenças também a gente pode dizer, né, que o sujeito é o ser sobre o qual se declara alguma coisa. Então são alguns, né, dos critérios aí que a gente vai utilizando para identificar o sujeito, né? O sujeito pode ser aquele que pratica ou que sofre ação, é o termo sobre o qual, né, é feita uma declaração na proposição, né, na oração. O sujeito é também aquele termo que estabelece com o verbo uma relação de concordância, tá? E ele pode aparecer, né, antes do verbo. Normalmente a ordem, né, de construção das orações em português é sujeito, verbo e os complementos do verbo, não é isso? Então, João comprou uma pizza para comer no fim de semana. Vejam, João, sujeito, comprou é o verbo. O que o João comprou? Uma pizza, complemento do verbo. Então, essa é a ordem. E, às vezes, a gente também pospõe o sujeito, ou seja, coloca o sujeito depois do verbo, tá? É aí que a gente precisa tomar cuidado. Por quê? Qual é a regra mais geral? É óbvio que a gente tem regrinhas mais específicas, mas a regra mais geral é de que o sujeito concorda com o verbo concorda com o sujeito, beleza? E aí, quando a gente coloca esse sujeito depois do verbo, às vezes o falante perde essa referência, não opera a concordância. Então, quem é que nunca ouviu, né, as pessoas dizerem, por exemplo, chegou as encomendas? Por que a pessoa faz isso, né? O certo seria chegaram as encomendas. Por quê? Porque as encomendas é o sujeito, então o verbo tem que ficar no plural, né, para concordar com as encomendas. Chegaram as encomendas. Mas as pessoas dizem muitas vezes chegou as encomendas, por quê? Porque o sujeito está colocado depois do verbo. Então, né, isso acaba dificultando na oralidade essa relação sujeito-verbo, essa relação de concordância, tá? Vamos então aos tipos de sujeito. O sujeito pode ser simples, que é aquele sujeito formado por um único núcleo. Vamos ver aqui um exemplo. Ó. A criança dorme no berço. Quem é o sujeito? Quem é que dorme no berço? A criança. Então, criança é o núcleo do sujeito. A gente tem um único núcleo. Sujeito simples. O sujeito pode também ser um sujeito composto, que é aquele formado por dois ou mais núcleos. Vamos ver um exemplo de sujeito composto? A criança e a mãe dormem. Nesse caso, o verbo vai para o plural, para concordar com os dois núcleos, a criança e a mãe. Né? Aqui só a criança está em negrito, né? A mãe deveria estar também, né? São dois núcleos, a mãe e o sujeito. Então, dois núcleos, sujeito composto. E o sujeito elíptico, gente, também chamado de desinencial, é aquele que a gente identifica pela terminação do verbo. Então, por exemplo, quando a gente diz assim, gostamos de estudar. Quem é que gostamos? Só pode ser nós, né? Pela terminação do verbo. Gente, gosto muito de comer pizza. Quem é que gosta? Eu. O sujeito só pode ser eu. Pela terminação do verbo a gente identifica. Aqui houve um probleminha nesse exemplo. Desconsiderem esse exemplo. Esse exemplo não é um exemplo de sujeito elíptico, tá? Houve uma troca aqui. Então, desconsiderem esse exemplo, dorme no quarto durante a manhã. Ele não é um exemplo de sujeito elíptico, não. Então, risquem esse exemplo e coloquem esse que eu acabei de dar para vocês. Gosto de sorvete, gosto de pizza, gostamos, né? Pela desinência, a gente identifica quem é esse sujeito. E o sujeito indeterminado, gente? Sujeito indeterminado ocorre quando não há um termo, né? Quando o sujeito não é expresso, não há um termo identificado ali naquela oração que exerce a função de sujeito, mas a gente sabe que alguém praticou essa ação, mas a gente não consegue dizer quem é essa pessoa, tá? Então, a característica do sujeito indeterminado é de verbo, é de ser, né? É de ocorrer em sentenças em que o verbo está na terceira pessoa do plural, sem que haja um sujeito expresso. Porque se eu disser assim, os meninos bateram na minha porta. O verbo está na terceira pessoa do plural, mas o sujeito não é
um sujeito indeterminado. O sujeito é um sujeito simples. Por quê? Porque eu tenho ali meninos, né? A gente tem um sujeito expresso, né? A gente sabe quem é que bateram na porta, foram os meninos. Agora, se eu disser assim, e bateram na minha porta, quem é que bateram? Os meninos? Os correios? Quem? Alguém bateu, alguém praticou essa ação, mas eu não posso precisar quem. Aí sim eu tenho um sujeito indeterminado. Além dessa estrutura de verbo na terceira pessoa do plural sem sujeito expresso, a gente pode ter também o sujeito indeterminado quando há um verbo, né? Um verbo intransitivo, né? Ou um verbo de ligação, ou um verbo transitivo indireto, seguido do ser, desse ser que é um índice de indeterminação do sujeito. Então aqui a gente tem na apostila o seguinte exemplo: ó. Precisou-se de um porteiro no prédio. Quem é que precisou? Os moradores, né? Precisaram, foram os moradores que estavam precisando. Né? O síndico, quem estava precisando? Precisou-se. A gente não sabe exatamente quem é que precisou, né? Quando a gente vê uma placa assim, né? Precisa-se de novos funcionários. Quem é que precisa? Né? A gerência, o dono da loja. Quem é que está precisando? A gente sabe que é alguém, mas esse verbo precisar, ele não é relacionado diretamente a uma pessoa ou uma entidade, ok? E nós temos, por fim, aqui, que falar da oração sem sujeito. É possível que uma oração não apresente sujeito, porque o termo essencial é o predicado, é o verbo. Né? Se existe verbo, existe oração. Agora, não necessariamente, né, uma oração tem sujeito. As orações sem sujeito são aquelas orações formadas por verbos impessoais. O que são os verbos impessoais? São aqueles verbos que não atribuem a sua ação a um sujeito específico, tá? Então, quem são esses verbos impessoais? Os verbos que indicam fenômenos da natureza, então chover, trovejar, o que mais? Nevar, tá? Então a gente diz assim, choveu muito ontem. Quem é que choveu? O céu, o tempo, a cidade. Sabe, essa ação de chover, ela não é atribuída a uma pessoa, a uma coisa específica, né? É um fenômeno da natureza, tá? Além dos verbos fenomenológicos, que são esses verbos que indicam fenômenos da natureza, o verbo haver, no sentido de existir, apenas quando puder ser substituído por existir, ou seja, quando o verbo haver é um verbo existencial, tá? Ele também é impessoal, ou seja, ele também gera uma oração sem sujeito. Então, muito cuidado com isso, para vocês não pecarem na concordância. Muitas pessoas costumam cometer esse equívoco, né? As pessoas dizem assim, haverão muitas guerras neste mundo, haviam muitas pessoas na sala. Para a norma padrão, essas construções estão incorretas. Por quê? O verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal, ele gera oração sem sujeito. Se a oração não tem sujeito, o verbo fica na forma básica, ele não vai para o plural para concordar com um sujeito que não existe, né? Porque a oração é sem sujeito. Então, o correto seria haverá muitas guerras, havia muitas pessoas, tá? Porque é uma oração sem sujeito, ok? Então, sempre que possível, sempre que for possível substituir o verbo haver por existir, essa oração é sem sujeito. Então, o verbo deve ficar no singular, ok? E os verbos também que indicam tempo decorrido também geram orações sem sujeito. Então, muitas pessoas também cometem esse equívoco de construir frases do tipo, orações do tipo, fazem 2 anos que não vejo meus pais, fazem 5 minutos que estou aguardando. Essas orações estão incorretas para a norma padrão. Por quê? Esses verbos, o verbo fazer nesse caso aqui está indicando tempo decorrido, né? Tempo passado. Então, ele fica no singular, porque a oração é sem sujeito. Então, o correto é, faz 2 anos que não vejo os meus pais, faz 5 minutos que estou aqui aguardando. Ok? Então é isso, minha gente. Vamos terminar a nossa videoaula por aqui. Já falamos sobre muitos conteúdos. Vou deixar aqui no final da videoaula a descrição da atividade devolutiva e também do dever de casa da semana, beleza? Um beijo então para vocês e até a próxima aula. Tchau!